Tá certo, galera, já faz tempo demais que eu não falo sobre esse tema de coisas antigas da cultura japonesa, e esse anime é a oportunidade perfeita, então se prepare que agora tá na hora de pular e quebrar a cabeça no absoluto caos que é Dandadan. Banana o kudasai. Pra quem de alguma forma não sabe o que exatamente é Dandadan, não se preocupa que nem quem assiste ou lê sabe direito também não. Relaxa, essa história é como se animes tivessem metido a caneta na latinha e entalado um monte de folclore, lendas e mitos pra dentro, sem nem dar tempo de respirar aí no meio da busca pelo ar, ao invés de, na água, macacos afogarem. Dandadan tava lá, tá suave. Aqui tem tudo que envolve o obscuro e mais um pouco, é alienígena, monstro, yokai, bicho mais louco do que aqueles encontros esquisitos na rua depois da meia-noite. Umas paradas que faria o Scooby-Doo finalmente pedir as contas e vazar. E toda essa bagunça toda é em volta, é claro, do bilau de alguém. Pra um lado tem uns aliens chavosos com as bilolas que tua cara retrai só pela ideia. Do outro, uma véia turbo, que é basicamente o que todo mundo que compra um turbo usado na Shopee e coloca no ônus sonha ser. Mas que caralho, né, véia turbo, que bizarrice à toa, né? Quem que daria um nome desse? Eu te falo quem? O folclore japonês que dá. Mas Dandadan tá pouco se importando com patriotismo e tem lenda de tudo que é lado no mundo, principalmente do meca do reino sobrenatural, os Estados United da América, e a gente vai falar de tudo hoje. Dandadan estourou tanto que chegou naquele patamar de mainstream que dá até medo de fazer um vídeo sobre e brotar 999 maluco falando que te vai cacetar na porrada, ou um monte de galera de 12 anos falando das mais formas diferenciadas que você tem que morrer. Mas nesse caso talvez as críticas são justificadas, porque Dandadan não fica só no seu shonenzinho esperado, igual outras histórias mainstream, e dá aula de levar a sério coisas que não são pra ser levadas a sério, e o contrário também, uma maestria de misturar personagens muito bem feitos com lendas, mitos e os caralho a quatro. A história, por zero motivos, vai mais duro do que a sandália da sua mãe quando você derrama refri no sofá. Numa hora é alienígena sequestrando alguém pra se reproduzir, na outra é uma batalha insana com um monte de coisa bizarra em cima de um trem pro infinito, trazendo tudo pra uma narrativa mais atual, sem ser exatamente forçado igual outras histórias. Em um momento é uma arte de animação, na outra é, putz mano, roubaram minhas bolas. Vai me dizer que alguma outra história teria esse nível? Não tem, mano. Mas já que a gente já começou a mencionar as coisas, senta aí, relaxa e aproveita. Bora viajar pelo Japão, e agora você se encontra na prefeitura de Hyogo, um túnel bem na sua frente. Sim, bora começar com a principal lenda, e aqui provavelmente você já ouviu falar em 300 outros vídeos desse anime por aí. Calma que a gente não vai ficar só no básico não, mas a gente tem que falar dos principais, né? Tabobaba, roubadora de bilolas, gato maluco, seja lá qual for seu nome pra ela, pode parecer bem direto ao ponto igual muitos outros falam, mas ela não é baseada em apenas uma lenda e pronto assim. De imediato ela se baseia na Hyakirobaba, um yokai bem recente, e como todos os yokais, sua história tem várias variações que acontecem com a disseminação do conto pelo país nipônico, com relatos diferentes dependendo da pessoa e da região, mas basicamente o consenso é o que vemos em Dandadan, uma véia que corre a 100 km por hora. Algumas histórias ela literalmente corre com os pezinhos, em outras ela dirige um carro, muitas vezes ela aparece só de relance, só que seu objetivo é sempre provocar um acidente, te forçando a fugir dela. Como a maioria dos contos japoneses, principalmente os de yokai, a Hyakirobaba é uma história de aviso para mostrar as consequências de dirigir agressivamente ou acima do limite nas estradas japonesas, que por sinal é 100 km. Só que em Dandadan a vovó Turbo se mistura com outras coisas além desse yokai que surgiu na época da internet. Quando ela vira gatinho, ela vira um Maneki Neko. Tenho certeza que você já viu um desse antes, mas esse gatinho é um símbolo para trazer sorte ou até dinheiro, por isso seu uso em lojas, restaurantes e tal. E dependendo das cores, a súplica de atenção com sua patinha é diferente. No caso da véia Turbo é o básico branco, sorte e felicidade. As origens do Maneki Neko são desconhecidas, mas tem várias histórias que são creditadas como suas origens, como a do samurai que é salvo de um raio pelo gato de um sacerdote do templo Gotokuji, ou quando o amado gato de uma cortesã salva ela de uma cobra, mesmo que nessa história quem salva ela é só a cabeça dele. As histórias de lendas japonesas não tem limite nenhum, tá? Então é desse jeito mesmo. Só que uma dessas histórias encaixa suspeitamente bem com o que vemos em Dandadan. Uma senhora que amava muito seu gato, mas que foi forçada a vendê-lo por causa da extrema miséria. Só que um dia em seus sonhos ele aparece e a pede para fazer uma estátua dele, e com essa estátua a vida da senhora se tornou feliz e próspera, trazendo riquezas para toda a sua família.
família, tipo a vovó Turbo supostamente ajudando a trazer as bolas de ouro do Okarun que foram espalhadas, que por sinal, as Kintamas também tem uma conexão com o sobrenatural, tá? É um jeito dos japoneses falarem das bolas, tipo nós falando meus ovo ou algo assim. Só que as origens desse termo vêm do período Edo, na lenda dos Tanuki, que tinha as paradas gigantes e supostamente ajudavam os artesãos a fazer folheados de ouro. Entendeu? Só que a realidade é que o pessoal que trabalhava com metal na região de Kanezawa usava a pele dos bichinhos para embrulhar o ouro no processo de martelar o metal para chegar na grossura de uma folha de ouro sem rachar. Feels bad, né? Mas enfim, a última lenda que podemos ligar a Tabo Baba, pelo menos nessa primeira temporada, é o túnel. Uau, um túnel. Que isso tem de interessante, pai? A parada é que o Japão sofreu um grande boom de desenvolvimento algumas décadas atrás. A população explodindo, a economia indo a milhão. E isso foi o perfeito berço para a expansão da infraestrutura pelo país. A esse ponto você já deve estar cansado de ver aquelas noticiazinhas de cidadezinhas japonesas estão sumindo porque a população tá diminuindo e os jovens estão indo pra cidade e tal e tal. Só que para isso acontecer, essas cidadezinhas, essas vilas, em algum momento estavam cheias de vida e oportunidade de negócios e várias pessoas vivendo lá. Nessa época, com o desenvolvimento da indústria automotiva japonesa, estradas foram criadas e melhoradas em todos os lugares para facilitar a vida das pessoas, e muitas vezes era mais monetariamente viável estourar um túnel no meio da montanha para ligar uma vila na outra do que dar a volta. E vamos lembrar que o Japão é um país extremamente montanhoso. Só que com esses lugares que uma vez ia e vinha dezenas e talvez até centenas de pessoas por dia decaindo com o tempo, vários desses túneis caíam em desuso, alguns não eram mantidos mais, e muitos, sem seu motivo original de existir, caíam abandonados por todo o país. Aquele medo inato de ver um buraco escuro no meio do nada em uma montanha entrou naquele patamar que era familiar a todos, mas ao mesmo tempo, todo mundo entendia aquele sentimento estranho, se tornando um ambiente bem eficaz de lendas urbanas e histórias assustadoras, apesar de que é bem provável que muitos deles realmente aconteceram coisas horrendas de verdade. Então, vários túneis pelo país começaram a ser conhecidos como amaldiçoados. Lembra a véia dos 100 km? Uma das principais variações da história dela se passa em um túnel que o cara tá passando zunindo a 100 km por hora e do nada vê uma senhora zunindo mais ainda de sandália de palha e assusta o cara. Uma das explicações para essa história é que dizem que é uma visão bem comum no interior do Japão, que não tem muita infraestrutura de calçada e tal. Então as senhorinhas andam mesmo nas estradas sem luz para chegar onde precisam. Faz sentido, faz. Agora, se a história retratava isso mesmo, é bem da hora a imagem de uma senhora batendo a perna que nem condenado, né? Mas é bem assim mesmo que lendas começam e os túneis seguem a mesma linha. O caranguejão que sai do da véia no início é uma variação disso, um acúmulo de almas de vítimas naquele lugar abandonado, tomando uma forma grotesca para se vingar ou puxar mais pessoas pra tragédia. A Momo menciona que a avó dela fala que os mortos se transformam em caranguejos de água doce para passar pelo rio Styx, e como as faces das mulheres que sofreram ficam nas costas do caranguejão, ele é referência a uma espécie de caranguejo chamada de Heikegani, um bicho que tem a suposta face de um guerreiro que faleceu durante uma antiga batalha do clã Taira, retendo a alma de tal pessoa. Não é um yokai nem nada, mas é uma lenda antiga que já ajudou a população desses caranguejos inúmeras vezes só pela relação com essa superstição. Mais ou menos a mesma ideia que a Turbo Véia toma aquele papel protegendo e oferecendo ajuda às almas retidas nele por motivos viscerais para talvez consolá-las. E também naquela primeira batalha final em cima do trem, eu talvez não diria que é uma referência de verdade e tal, porque né, nem tudo na história tem que ser uma referência, mas possivelmente, e encaixa legal, o trem ser relacionado com o famoso trem para lugar nenhum, que é um conto bem comum em todo tipo de lugar, independente de qual país você seja, tomando vários modelos, um trem, um ônibus, um avião, um barco. Tenho certeza que em algum ponto da vida você já ouviu algo sobre, e aquele sentimento mórbido de ser levado para um lugar desconhecido, fora de seu controle, igual a Momo, o Okarun e a Aira sofrem a partir desse mesmo momento. Falando da Aira, melhor personagem, mas Excuse me, what? com uma das Kintama, agora ela pode ver um ser diferente, que na mesma linha da véia Turbo, é uma lenda urbana, um yokai recente também, só que bem menos famoso e falado por aí, antes do lançamento de Dandadan, né? Porque talvez não é tão espalhafatoso e brutal igual o da véia, apesar de envolver uma criatura fazendo piruleta
amuleto à toa. É um conto que teve seu início em Fukushima, com o encontro de um grupo com uma mulher ou até uma garota diferente do normal, usando um vestido vermelho e cabelo longo preto. Essa pessoa aparece várias vezes para esse grupo e em certos pontos até introduz como Sara Sara. Muitas vezes ela parece estar perdida e tenta pedir ajuda. Aí nessa oportunidade ela faz jus ao seu nome de acrobata e sai fazendo coisa doida com seu corpo em volta da pessoa e some. Yep, ninguém morre, ninguém fica maluco, nada. Ela só desaparece mesmo. Mas dizem que quem vê essa performance dela fica amaldiçoado pelo resto da vida com coisas ruins acontecendo, que aí sim podem provocar a morte. Como ela é uma lenda urbana bem recente e bem proeminente na internet, ela não tem muito um ensinamento igual a maioria dos yokais antigos. Então muitas pessoas são bem resistentes em falar que ela é um yokai mesmo, além de ser um pequeno mito ou creepypasta. Mas o fato é que, independente de quão besta é a origem ou de qual meio que é, centenas de anos atrás os yokais entre aspas de verdade começavam da mesma forma. Mas não se preocupe, mesmo que a Ako Sara não te mate de imediato e queira só mostrar seus moves brabos, como a gente viu na história, tem formas pra lidar com isso, e o mais ideal é só ver uma pessoa que sabe bem como lidar e tratar com espíritos, mesmo se eles acabarem sendo na realidade alienígenas, mas pra ela alienígenas não existem. Pra lidar com esse mundo inteiro, aprendam com Santa Dodoria. Opa, Dodoria errado. Essa aí. A outra véia que não parece véia por algum motivo. Mas e aí, o que tem ela? Bora começar aqui com uma coisa pequena que na realidade é muito grande. No início, o que tava protegendo a casa dela dos bichos ruins? O Ofura, né, meu? Eu tô bem nessa transição, rapaz. Esse papelinho que eles usam não é só uma coisinha de plot, não. E muitos de vocês que tem um pouco mais de costume com a cultura japonesa, sabem que eles são bem presentes em todos os lugares do país. Ofuras são tipo um talismã, colocados geralmente em um lugar fixo pra afastar o mal, literalmente e espiritualmente, depende muito do que tá escrito ou desenhado nele. No caso aqui de Dandadan, é diferente no manga e no anime, relaxa, eu não vou falar nada do manga não, mas é que aqui é interessantinho e não muda muita coisa não. No anime é mostrado um Ofura do período Edo, usado simplesmente pra segurança de lar. É literalmente isso que tá escrito, é um Ofura meio genérico que pode ter vários designs diferentes, mas geralmente não tem um desenho. Esse no caso parece um pouco o deus do vento, Fujin, e ainda mais com o Agyo, que é um dos guardiões do templo Todaichi, e ele significa a proteção local e a violência, afugentando espíritos do mal, encaixando um pouco mais com a ideia usada em Dandadan. Mas essa parada dele tá comendo uns ser humaninhos ali no desenho não encaixa muito bem não, e talvez é algo original dessa história mesmo. Agora no mango é um amuleto retratando o Ryogen, que é o abade do Enryakuji, um Ofuda muito antigo que representa esse grande monge que podia se transformar em uma forma demoníaca para afastar espíritos do mal debaixo do nome Tsunodaishi lá no século X, e que nesse caso é algo bem mais específico do que no anime, e também que encaixa mais na ideia que foi usada na história. Porque mudaram? Não faço ideia, apesar que na teoria dá na mesma, mas talvez tenha relação com a maneira que a Seiko usa os poderes dela, sendo que ela usa poderes de entidades locais para lidar com suas atividades de médium, e a história não se passa na mesma cidade do monge, então talvez seja alguma coisa com isso. E no caso, no mangá futuramente é usado o mesmo do anime. Mas enfim, tenho certeza que vocês já devem ter visto coisas assim em vários outros animes ou mangás. Quando a gente assistiu a Another mesmo, eles falam sobre isso. Mas cada região do país tem suas lendas, seus yokais e seus espíritos protetores. Uma entidade que é acreditada proteger tal montanha não protege a montanha do lado, por exemplo, porque lá vai ter outra entidade. E é essa que é a ideia dos poderes da Seiko, a limitação do caranguejão e tal, onde ela tem que manter sua fé naqueles que a ajudam para manter suas atividades na cidade que eles exercem poder. Por isso que ela não pode fazer muita coisa fora de Kamigoi. O personagem dela, tudo que ela faz se baseia nesse outro lado das lendas, das religiões e não dos yokais, do que deve e pode ser feito para interagir e tratar de seres diferentes. Suas barreiras desenhadas, pregos e as porradas com taco de beisebol, tudo germina dos rituais e crenças antigas que foram passados de gerações em gerações sem serem esquecidas pelo tempo. Até o Togi, na frente da casa dela, passa essa ideia de defesa, onde fora é um mundo normal e dentro um lugar sagrado. Mas é curioso que o taco dela tem escrito Neshi no Chikara, o poder de Nessie. Yep, agora tá na hora. Já falamos muito sobre o lado japonês das lendas, agora é hora de falar dos aliens e também das lendas do resto do mundo, mas aliens, uou! Wild alien drops in. Hello everyone.
Veio visitar a terra, é? E eu não vou te dar minha banana, não. Eu não quero tua banana não, rapaz. Vim aqui pra falar da abertura. Abertura? Você quer ter Dandadan no seu planeta, mano? Tem e ainda é citado no hino nacional do meu país, então respeito, por favor. Agora sai, pinica daqui que eu vou aumentar essa música. Amo ela, tocou no casamento da minha tia Suzana. No começo tem dois malucos dançandinho, pipipi, popopó, numa sala preta bizarra. Essa música aqui foi feita pelo Creep Nuts, vulgo bolas assustadoras, e é bem inteligente e surpreendentemente profunda, principalmente se você consegue entender a estrutura gramatical dela. Mas estamos aqui para falar das referências sobrenaturais que ela tem. Se tu botar essa música para tocar no volume 4, às 4 da manhã, aparece um diabo dançando Black Eyed Peas do seu lado. Falando em referências sobrenaturais, muitas vezes não são as mesmas do anime em si. Logo de início já temos uma superstição. Esse dizer vem do século IX e existe várias menções na literatura ao longo das eras. Acredita-se que um aristocrata foi exilado e morto, e que após sua morte houve relatos de trovões bizarros em toda a região. A galera que fez a armadilha para capturar ele ficaram cagando de medo, então dedicaram uma espécie de prece para ele, erguendo então o Kitano Taman lá em Kyoto. As terras que esse aristocrata tinha eram chamadas de Kuwabara, provavelmente pelas plantas que tinham na região. Então as pessoas gritavam Kuwabara, Kuwabara, quando a chuva começava a cair para evitar que caísse um raio na cabeça delas. O maluco virou basicamente um Zeus com síndrome do pânico. Mas após tanto tempo passar, o dizer virou algo basicamente para dar sorte, ou evitar qualquer problema, tipo bater na madeira, jogar sal pelo ombro e morder a tampa da caneta do coleguinha. Tá bom, essa última parte aí eu inventei. Logo após isso, temos uma referência de uma das principais inspirações do autor de Dandadan. Sadako vs Kayako é um filme de comédia de terror japonês lançado em 2016 e era um crossover entre The Ring e Ju-On. Basicamente um filme que bota duas lendas urbanas pra bater X1. Pronto, agora já podem fazer um filme da loira do banheiro versus a Xuxa. Como assim a Xuxa não é uma lenda urbana? Eu tinha mó medo dela quando era um girininho. Você consegue ver várias ideias que o Tatsuyuki Nobu Sensei usou para poder criar Dandadan, que é legalzinho apesar de bem mórbido. Mas o que esperar de uma história que rola em volta das bolas de ouro de alguém? O horário 4h44 é um momento crítico da noite, pois em japonês, uma das formas de falar o número 4, Ion, tem a pronúncia igual ao ideograma de morte, que é Shin. É tipo o número 13 ser o número do azar, o horário de 3 da manhã ser o horário do diabo e 7 horas da manhã ser o horário que eu entro pra trabalhar. E é por esse motivo que muitos lugares no Japão não tem o número 4 e nem o andar número 4, pra evitar qualquer merda relacionada à superstição. E depois dessa parte, eles continuam a rimar 4 vezes, repetindo palavras 4 vezes, a 4 pés de distância, um barulho chegando cada vez mais perto, como se estivesse vindo um bicho atrás de você. Só que já está dentro de você, gritando. Lá ele. Isso faz referência ao conto de Yamanoki, que é uma lenda relativamente bem recente. Basicamente uma creepypasta, que conta a seguinte história. Passando por uma montanha na fronteira de Yamagata, uma garota é possuída por uma criatura sem cabeça e pálida, com uma face no peito, tipo o Jamilar do Ultraman. E quando isso acontece, apenas a voz falando "estou dentro" é ouvida. Se nada for feito em 49 dias, a criança se torna uma criatura similar àquela que possuiu. Mas com o seguir da música nos faz pensar que essa possessão talvez não seja tão ruim, igual a velha Turbo com a Karun, dizendo adeus à escuridão, como se tivesse criado asas nas suas costas e te libertado do plano mundano. Uma nostalgia de facilmente se maravilhar com aquilo que talvez não tenha explicação, mesmo que naquele momento há uma criatura vivendo dentro de você, dia após dia, atrás de suas pálpebras e dentro de suas orelhas. Mas enfim, depois disso aí é um monte de outras referências, e o mesmo que falar de Massacre da Serra Elétrica e Chainsaw Man é o fato do autor ter sido assistente da obra. Também existem outras referências de terror slasher, e logo após vemos o rio Styx, um rio na mitologia grega que as almas atravessam para chegar ao submundo. Oni no Chambará é para falar de Demon Slayer? Não, meu amigo. Oni são esses caras aí, figuras bem presentes na cultura japonesa. E existem vários contos sobre eles, desde torturar pescadores até o inferno, até montar em uma nuvem e sair voandinho por aí. Eles são tão importantes que tem uma grande participação do feriado de Setsubun no início da primavera. A Caixa de Pandora. Você já ouviu esse nome? Também da mitologia grega, originalmente era um jarro e não uma caixa. Um recipiente da Pandora. E óbvio que se tu abre sai merda pra todo lado.
lado. É maluco pulando, fazendo cambalhota, tua mão vira uma bilola e o Tiririca aparece segurando uma sacola de tapioca do teu lado. Eu gostaria de merendar. Caraca, eu viajei aqui, viu? Shyamalan é um cara que faz uns filmes sobrenaturais e tal, mas curiosamente o jeito do sotaque japonês falar o nome dele bate suspeitosamente com o Shamaran, criatura meio mulher, meio cobra do folclore iraniano. Dizem ter algo a ver com bilolas, mas alguém encontra ela, aprende um bocado de coisa, mas na hora de ir embora, um monte de coisas ruins podem acontecer. Basicamente, ela te dá um curso do Senai de mecânica automotiva, depois amaldiçoa você e a sua 8ª geração. Meu irmão, tu não faz ideia. Até o caralho do título tem coisa da hora. É basicamente uma referência à nomenclatura de categorização dos yokai de acordo com o lugar que são encontrados. Por exemplo, os que viviam nas montanhas eram chamados de Yama no Ke, criaturas da montanha. Aqueles do rio eram chamados de Kawa no Ke e o dos mares de Umi no Ke, e assim por diante. Aí, Oto no Ke seria uma criatura do som, dando uma ideia como se a música fosse cantada por um yokai pertencente ao som. Bom, dito isso, já abduzi 3 vaquinhas e tô vazando pro meu planeta. O dono dessas vacas aqui não é muito meu fã, não. Irmão, roubaram minhas vacas aqui, velho. Mas que caralho. Mano, eu tava numa sala branca assim, aí tinha um carinha ali cheio de tentáculos com uma cabecinha de TV. Não, pera. Cara, isso aconteceu mesmo ou eu tava sonhando? Esse foi mal. Ok. Nossa floresta aqui ser invadida por um alienígena não era o que tava no meu bingo, não. Eu só espero que os homens de preto não venham atrás de nós por ter visto isso. Mas a verdade é que temos 3 aliens nessa temporada e um capa não é um deles, né? É mais um yokai, que é impossível você não conhecer. Eu falei dele no meu vídeo de yokai, tá? É só assistir. Até o Okarun dá uma exposiçãozinha no último episódio da temporada, junto com o Tsuchinoko, que é uma lenda de criptídeo japonesa, primariamente da região de Nara, de uma cobrita gordita que pode roubar tua cerveja, falar mentira pra tu e morder a própria cauda pra sair rolandinho por aí. Rapazinho tapado esse, mas, caralho, já tô falando de lenda japonesa de novo. Agora é hora do ZT, mano. Tá, foi mal, o que eu tava falando? O Taro, assim como a véia Turbo e a Akusara, também é uma lenda urbana, uma que ronda bem pelas escolas que tem um boneco de anatomia e tal. Uns dizem ser um espírito travesso, outros dizem ser um yokai possuindo o boneco, mas... mano, alienígena, o que tem eles? Tá. Os Serpos não são baseados em nada sobrenatural ou extraterrestre, e sim em coisas do Ultraman. Se você quer ver Ultraman como algo sobrenatural, aí é com você, né? A mesma coisa do Penny-Chinkoso, ou Pinwheel, que apesar de ser baseado no Dover Demon, quando ele toma a picada dos Serpos, o design dele também é de Ultraman. Honestamente, eu não faço a menor ideia qual é a similaridade disso com esse ETzinho de Massachusetts, a não ser pela ideia dele ser um ET e a cena da vaca e ele ter leite como sangue. Não tem nada a ver com o Dover Demon, não. Mas a criatura, entre aspas, de verdade da vida real é um ser que fica entre criptídeo e alienígena, e talvez a Seiko falar que ele é um capa tem um pequeno pedaço de veracidade, que nem a lenda urbana. Mas assim como o Flatwoods Monster, é um encontro que ficou extremamente popular no Japão por algum motivo, a ponto que tem até merchandise. É possível que o Pinwheel seja mais baseado nas variações mutadas japonesas do que os relatos do bichinho careca pequeno de olho verde lá da região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora o Flatwoods Monster, um bicho encontrado em West Virginia, eu não preciso nem falar que a história original não é um Sumotori, né? Mas ele também é conhecido como Braxy. É uma criatura vista supostamente nos anos 50, onde logo depois que uma brilhante luz atravessa o céu, um grupo curioso vai atrás para ver o que era, e quando chegam lá, de longe eles viram o que parecia uma criatura humanoide com uma cara vermelha e redonda que parecia um capuz pontudo. Cada um do grupo tinha uma descrição um pouco diferente do acontecido, mas a base era a mesma. Mas depois que o bicho veio deslizando pelo ar e fazendo um barulhinho tipo de cobra, os malucos deram no pé e nunca mais a criatura foi vista. E por último, caindo pro lado dos Cryptids e deixando os aliens de lado, apesar dos Serpos fundirem com ele, temos o Nessie. Todo mundo já sabe desse e eu não preciso nem explicar muito. Escócia, bicho diferente, foto antiga, animal misterioso, parece um dinossauro. Aqui em Dandadan basicamente pegaram o suposto design do Nessie e misturaram com o Godira. E adivinha? Outro bicho do Ultraman também. Pronto. Agora o que o Taco da Seiko tem com
ele, imagino se for algo importante, quem lê o manga já tá coçando pra eu comentar, né? Mas eu diria que o poder tá nas palavras. Mas por agora é isso, né? O vídeo já tá bem grande. E vocês, pescaram mais alguma coisa? Eu sei que tem várias referenciazinhas pequenas, não só de lendas urbanas, mas de coisas que vão ainda acontecer no futuro da história. Tipo essas imagens do episódio 10 e da abertura, os livros que o Okarun fica lendo e várias outras coisinhas de fundo e tal. E também outras referências a séries, filmes, outros animes e várias coisas desse jeito, que é muito interessante também. E nessa ideia tem mais coisas, tipo eles falarem e usarem que o maluco da cuequinha, a sala misteriosa do final e os habitantes estranhos da cidade que o Takumi se fudeu com a mina da Mercedes. Mas eu acho que por esse vídeo já deu, né? Isso fica pra próxima temporada. Ó, quem que será numa hora dessa, hein?